Olá, amantes da Palavra de Deus. Finalmente estamos retornando com o nosso 12º e último capítulo do livro de Daniel a respeito das profecias do fim. Houve um certo hiato entre o capítulo 11 e o capítulo 12 da minha parte, por um motivo até festivo, a chegada da minha filha. Isso atrapalhou um pouco a confecção do último vídeo, afinal de contas, a chegada de um bebê, o nascimento de um bebê, muda tudo na vida da gente, né? Nossa vida vira de cabeça para baixo, mas é um presente de Deus. Um presente que deve ser levado com muito carinho, cuidado, consideração e extrema atenção, não só física quanto espiritual também. E nesse capítulo 12 nós vamos ter a oportunidade de ver o porquê tamanho cuidado. Relembrando um pouco o último capítulo, nós estávamos falando no capítulo 11 a respeito das profecias de cumprimento iminente. Então, nós estamos vivendo os tempos que correspondem a Daniel capítulo 11, dos versos 40 a 45. Quando nós estamos tendo o conflito de duas ideologias opostas, fato iniciado nos tempos da Revolução Francesa, né? Na verdade, essas ideologias opostas vêm desde o tempo das guerras entre os Seleucidas e os Ptolomeus, mas, na verdade, o que cada um representa foi trocando, intercambiando, né, de personagem a personagem, até que nós chegamos pelo último grande levantamento do Rei do Sul, após a Revolução Francesa. Mas o Rei do Norte está se preparando para levantar e inundar e devastar, sobrepujando o Rei do Sul de uma vez por todas. E quando isso acontecer, ele vai se colocar entre o Mar Grande, que de acordo com o Apocalipse é a população do mundo, e o Monte Santo e Glorioso, que é representado por Jerusalém ou também o povo de Deus. E ele vai se colocar nessa posição, e quando ele se colocar nessa posição e estiver prestes a dominar o mundo, o objetivo do Rei do Norte é o domínio hegemônico do mundo, como o grande soberano do mundo. Então, rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Quando nós estivermos a estudar o Apocalipse, nós vamos ver que os rumores do Oriente e do Norte vão ser, respectivamente, o selamento do povo de Deus e a iminente volta de Jesus. Jesus volta a partir do Oriente, do nascente do Sol, e do Norte. Num sentido geograficamente falando, o Norte pode ser representado também por cima, tá? Então, através do lado de cima, do norte geográfico, na direção da estrela polar, né? Nós vamos ter a volta de Jesus nas nuvens do céu, como ele prometeu. E então, essas notícias, a notícia de que o povo de Deus não vai ser servo do Rei do Norte, de que o povo de Deus está selado, de que o povo de Deus está aguardando a iminente volta de Jesus, vão espantar o Rei do Norte, que acha que venceu esta guerra. Então, a gente inicia o capítulo 12. Naquele tempo, que tempo é este? O tempo em que o grande príncipe Miguel se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Que tempo é esse que vai causar tanto espanto ao Rei do Norte? Exatamente quando estas coisas começarem a acontecer, Miguel se levantaria. Agora, a forma de se levantar é algo bem interessante, porque toda vez que nós temos a descrição de levantar-se, tanto na história da parte histórica da Bíblia a respeito do povo judeu, quanto do próprio livro de Daniel, que se fala que um outro reino se levantaria, nós estamos falando que Miguel receberia o reino. Ora, quem é Miguel? Quando nós lidamos no capítulo 10, nós vimos que Miguel, né, não é nada mais, nada menos do que o grande príncipe, Deus, Jesus. E muitos podem nos questionar, e eu quero fazer aqui uma atenção especial a isso, porque a maior parte dos cristãos, seja católicos ou
A maior parte das denominações evangélicas não reconhece isso que nós estamos falando aqui, tá? Então, consideram como heresia esse ponto de vista adventista. Só que me permitam o benefício da dúvida de eu poder argumentar e até mesmo convencê-los dessa identidade. Número 1. A figura descrita em Daniel capítulo 10 é a mesma figura descrita na visão de Ezequiel, que é a mesma figura descrita na visão do Apocalipse de São João. Com a diferença de que em Daniel ele é chamado de Miguel, em Ezequiel Deus e em Apocalipse Jesus. Mas a figura que os 3 profetas viram é a mesma. Ponto número 2. Miguel normalmente é descrito como um anjo, só que, inclusive chamado de arcanjo, e ele é descrito na cultura popular como um dos arcanjos, mas eu considero isto um erro, porque arcanjo só existe um. Alguns vão argumentar que existe mais de um porque existem hierarquias, mas não. Assim como num exército, tá? Isso particularmente desde os tempos romanos, só existe um general, ou seja, general em latim é comandante geral. Então, no céu, a hierarquia é a mesma coisa. Só existe um comandante geral dos anjos, que era o próprio Jesus, na sua forma divina, pré-encarnação de Maria. Ah, mas e Gabriel? Gabriel é subcomandante, abaixo imediatamente de Jesus, comandante angélico, mas subordinado a Jesus, posição que ele ocupou assim que Lúcifer caiu, porque esta era a posição de Lúcifer. Então, quando nós estamos lidando aqui com Miguel, o grande príncipe, a figura descrita de forma majestosa no capítulo 10 de Daniel, nós estamos falando de Jesus pré-encarnação. E outra coisa, Miguel, esse nome é muito significativo. Significa aquele que é o que Deus é, ou, em outras traduções, aquele que é igual a Deus. Ora, nenhum anjo é igual a Deus. São poderosíssimos, majestosos em poder, mas não são iguais a Deus, são seres criados como nós, numa esfera de hierarquia e poder diferente do ser humano, mas são seres criados. Miguel não é um ser criado. Miguel é igual a Deus. Então, nós estamos lidando aqui com um grande príncipe. Outra coisa, um quarto argumento. Ele se levanta a favor dos filhos de teu povo. Somos povo de um anjo ou povo de um Deus? Somos o povo de Deus. Miguel não pode ser um príncipe, porque, na verdade, ele é o príncipe do povo. Ele é príncipe dos filhos do teu povo. Então, infelizmente aqui, ao longo de toda a história, sempre se considerou Miguel como um anjo de alta patente da hierarquia celeste. Mas uma atenção especialmente dada à palavra de Deus mostraria que ele é ninguém mais, ninguém menos que Jesus em sua forma de pré-encarnação. E por último, para argumentar, combatendo a posição testemunha de Jeová, sim, ele é Deus, né? O próprio nome significa aquele que é igual a Deus, então não pode ser um anjo, um ser criado. Um quinto e último argumento é que ele é um arcanjo, mas arcanjo, ao contrário do que muitos pensam, só há um, porque só há um chefe dos anjos, é isso que significa arce. Arce é uma palavra grega utilizada para chefe, tanto que nós temos arcebispo, chefe dos bispos. Então ele é o arco que cobre os anjos, o chefe dos anjos. Que fique clara essa compreensão de que nós estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus recebendo o reino da mão de seu Pai e se preparando para sua grande vinda para resgatar os súditos do seu reino.